Bom, galera, nesse vídeo aí a gente vai falar um pouquinho aí específico da Tabata Amaral, né? Hoje eu tirei aí o dia para poder falar sobre essa situação das eleições em São Paulo, né? Que eu acho que vai ser a eleição mais equilibrada praticamente do país todo e é um equilíbrio muito grande, principalmente entre o Boulos, Marçal e o Nunes. E a Tabata Amaral hoje, né, segundo a pesquisa da Quest, que é uma pesquisa muito interessante e bem respeitada por muitos, ela só está em quinto lugar. Lembrando que em outras pesquisas, Datafolha, ela segue ou em quarto ou em quinto lugar. Então nessa ela está em quinto lugar, só com 8%, ela está atrás do Datena com 12%. Eu fiz um vídeo anterior falando, né, é um absurdo uma candidata, ainda mais que ela é bem inteligente, né, ela é muito inteligente, ela é deputada federal, ela fala muito bem, ela tem sim uma postura de uma política muito jovem, tem, se não me engano, 30 anos de idade só, mas ela tem uma postura bem interessante como política, muito inteligente, isso aí em nenhum momento a gente vai desmerecer a capacidade dela, mas ela está atrás do Datena, que não tem nenhum preparo para ser político. Então mostra que o povo não está nem um pouco interessado de votar nela e tem um motivo para isso, né, que eu vou falar aqui no vídeo. Lógico que isso aí é uma opinião minha, tá? Baseado nos fatos, né? A Tabata Amaral, ela tem feito uma campanha para mim muito fora da realidade e muito fora de quem da realidade de quem quer ser um campeão e quem quer ser o próximo prefeito de São Paulo, né? Por exemplo, o Ricardo Nunes, ele tem uma estratégia completamente política e compreensível para quem quer ser o próximo prefeito de São Paulo. Não é à toa que ele é atual prefeito, é um cara que já ganhou uma eleição, já foi vice do Covas, e ele mantém uma linha política muito inteligente. Talvez o partido dele pode ajudar bastante, né? O Ricardo Nunes, se eu não me engano, do MDB, é um partido muito experiente, é um partido antigo e que é um partido praticamente de centro aí, que não tem nenhum dos dois lados, e isso é muito interessante, porque hoje o Brasil é um país muito, vamos dizer, muito equilibrado e não tem esse negócio de uma esquerda muito radical ou uma direita muito radical. O partido da Tabata, o PSB, né, é um partido também bem equilibrado, mas um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas esse não é o problema, isso passa longe do seu problema. O principal problema da Tabata é o problema dela estar atacando demais os seus adversários. Para mim isso é o grande problema. Ela não deveria estar focando nesse ataque aos adversários. Ela ataca todo mundo, né? Até anotei algumas informações aqui. Ela ataca o Datena, talvez. O que menos ela ataca é o Datena, talvez até porque ele é o que menos causa algum tipo de medo, né? De alguma ameaça à eleição. E também por causa que ele talvez não ameace realmente ela, e por talvez até de ter cogitado, parece até o Datena ser o vice dela um tempo atrás. Então é o menos atacado, mas alguma coisinha ela ainda fala dele, mas principalmente ela fala do Nunes, fala principalmente do Marçal e fala do Boulos, talvez um pouco menos também do que o Marçal e o Nunes, né? Hoje ela ataca muito mais o Marçal em primeiro lugar, disparado, e o Nunes em segundo, e o Boulos em terceiro lugar. E esses ataques aí não são bem-vindos, né? Bem vistos por muita gente, né? O pessoal tá, eu tô falando até como um eleitor, apesar de não votar em São Paulo e votar em Santos, e eu nem vou votar em ninguém, sinceramente. Desculpa, Rosana Vale, mas não vou votar em ninguém. E eu acho que ela tá usando uma estratégia muito errada de ficar atacando, né, os candidatos, e ela esquece muito do que ela vai fazer para São Paulo, né? Na verdade, todos os candidatos fazem isso também, mas ela faz uma proporção muito grande. É lógico que você, alguma coisa ou outra num debate, você vai tentar desestruturar o seu adversário, isso aí é fato. Você não vai ficar também o debate todo só falando de coisas para fazer e vai ficar tomando lapada dos outros candidatos e não vai falar absolutamente nada do seu candidato vizinho. É lógico que alguma coisa você vai falar do seu candidato vizinho, mas não ficar atacando o tempo todo. Por exemplo, ela coloca vídeos nas redes sociais falando sobre o Marçal, mal do Marçal. E isso daí o povo está começando a acreditar que isso significa que ele está sendo perseguido. E essa perseguição tem um motivo. Ele está sendo perseguido porque ele tem boas intenções e o sistema quer tirar ele da eleição. Então isso daí que ela está fazendo, simplesmente ela está ajudando o Marçal a ter muita força para ganhar a eleição.
Essa é a verdade. E dela não falar tanto do Boulos, isso caracteriza o que? Ah, ela tá passando pano pro Boulos, então algum motivo tem. Aí o pessoal chama ela muito de. Até o Marçal chama ela de para-choque de comunista, o pessoal chama ela de esquerda, etc, etc, etc. Então ela não precisava estar passando por isso, porque ela é bem inteligente. Ela fala bem, ela não precisava estar atacando os outros candidatos. Então isso está sendo um grande problema da Tabata Amaral, né? Ela acusou aí, ó, até eu marquei que ela acusa o Nunes de não agredir Marçal e nem apontar as acusações para conseguir apoio do coach para o segundo turno. Então assim, o Nunes ele tem sua estratégia, então ela botou na cabeça talvez que para você ser um candidato tal, você precisa atacar os outros. E não é assim. O Nunes simplesmente ele tem as suas coisas, tem o seu plano de governo, né, tem as suas ideias e ele coloca ali, mostra para os seus para os seus eleitores e ponto final, e acabou. Ela não, ela se preocupa muito com esse ataque aos outros candidatos. Então, para mim, está sendo um grande problema, né? À toa aí que ela está com 8% só. Então, hoje, dificilmente ela consegue ser prefeita de São Paulo. Vai ser muito difícil mesmo. Só se acontecesse do Datena abandonasse aí a campanha e começasse a apoiar ela, talvez seria a esperança dela. Por isso que ela ficou pé da vida. Talvez porque ela queria o Datena no vice, sendo vice-prefeito dela. E assim talvez até juntaria os dois, aí 20%, né? Ao grosso modo dizendo, seria talvez uma tentativa de segundo turno contra o Boulos. Sei lá, que eu acho que não aconteceria também. Mas depois que o Datena acabou tomando aí essa decisão de seguir firme, sozinho, isso quebrou bastante aí a banca dela. E ela dificilmente vai para o segundo turno. 8% é muito pouco. E isso segundo pesquisas, tá? Eu mesmo, com todos os conhecidos que eu tenho, ninguém fala que vai votar nela. A grande maioria é Boulos, Nunes e Marçal, mais ou menos nessa sequência. Muitos falam Boulos, muitos falam Nunes e muitos, para um pouquinho menos, falam Marçal. Muita gente tem o pé atrás do Marçal, porque o Marçal nunca foi político e talvez o pessoal tem medo dele estar falando muito e quando chegar lá não fazer absolutamente nada que ele está falando, porque ele está falando demais, ele vai revolucionar São Paulo. Isso aí é uma linguagem um pouco perigosa, porque falar é fácil, né? Falar é uma coisa, fazer é outra. O Boulos fala, mas talvez de uma forma um pouco mais na realidade, e o Nunes também fala mais na realidade. Já o Marçal fala, né, ele faz uma fantasia e isso agrada a muitos, mas também tem muitas pessoas que ficam com o pé atrás. Lembrando que eu não vou votar em ninguém, tá? Mais uma vez falando, não tenho nenhum político aí de estimação, então podem ficar tranquilos que é um vídeo completamente neutro. Mas a Tabata Amaral erra feíssimo nisso, porque ela usou a estratégia de ficar atacando, fazer aí ligação do Marçal a alguma facção, usou o nome do Renato Cariani, sabe, sem necessidade. Então tudo isso aí, né, são coisas desnecessárias, coisa que não precisa, sabe, não precisa usar essa estratégia para poder ganhar a eleição, mas ela botou na cabeça que é a melhor alternativa, que é a alternativa mais interessante, tentar enfraquecer os seus adversários para tentar se engrandecer, e não está acontecendo isso. Ela não vai conseguir ganhar a eleição dessa forma, dessa estratégia, ela não vai conseguir, não vai ser desse jeito que ela vai ganhar a eleição. Ela poderia, né, agora vou dar até uma opinião, uma ideia, caso ela venha assistir o vídeo, né, fique aí, tome nota do meu conselho como eleitor, é colocar o que ela pretende fazer. Ela tem sim o seu plano de governo, mas eu percebo que ela fala muito menos do que deveria. Ela mais ataca do que mostra o que ela pretende fazer. Ela mais faz assim, digamos, quer usar os podres dos seus adversários e esquece um pouquinho do que ela pretende fazer, até porque ela também tem seus pontos negativos, também tem seus podres, talvez decisões erradas na Câmara, que o pessoal hoje segue e vê que não foi uma atitude legal, algumas falas que ela não foi bem. Então todo mundo tem o seu lado positivo e negativo. Então eu acho que ela deveria esquecer um pouquinho esse negócio de Marçal. Não adianta, ela vai tentar bater no Marçal, ele só vai crescer. Não adianta. Quanto mais ela bater no Marçal, mais ele vai crescer e mais ela vai diminuir. Então ela tem que focar realmente no plano dela e esquecer os adversários, seguir firme, é a única mulher, então isso aí é bacana. Muita mulher pode se identificar com ela e pode votar nela por causa disso. Se ela continuar tentando bater... não, tem a Maria lá também, Helena, mas ela, infelizmente, chances mínimas também não vai conseguir, não tem chance nenhuma. Bem difícil mesmo.
eu acho que a Tabata tem que focar nela mesmo e no eleitor, e esquecer um pouquinho a galera aí que tá brigando com ela por essa prefeitura aí de São Paulo, tá bom? Então, galera, deixa o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos e ajude o nosso trabalho através do Pix, que tá aqui na descrição, ou através do Seja Membro aqui do canal, tá bom? Até a próxima e valeu!